Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de História do primeiro ano. Pessoal, a gente vai continuar aqui o capítulo que está falando sobre Roma. Então a gente já viu na primeira aula, na primeira parte sobre essas aulas sobre Roma, nós vimos o início, né, do povoamento do local onde vai se fixar a cidade de Roma, como foi a chegada dos primeiros povoadores ali, o domínio dos etruscos, a criação da monarquia etrusca, depois a criação da República Romana, liderada pelos membros do Senado, que eram os patrícios, tá? E agora a gente vai para o período do final da República e início do Império Romano, ok? Então vamos começar aqui a partir da página 150, que foi quando a gente parou na aula passada, ok? Então vamos lá, profissionalização do Exército. Vamos entender o que é esse trecho aqui, ó. Ainda como consequência do expansionismo de Roma, o exército passou por uma reestruturação que fez dele uma instituição importante para a manutenção da continuidade da expansão territorial. Nessa época, os generais vitoriosos desfrutavam de grande popularidade e utilizavam-se da fidelidade dos soldados para ascender na carreira política. Um desses generais foi Mário, um nobre de origem plebeia que se casou com uma mulher de família patrícia. Eleito cônsul em 104 a.C., com o apoio da plebe, ele promoveu profundas reformas no exército. A principal delas foi a abolição da exigência de possuir bens para ingressar nele, o que permitiu o alistamento de pessoas pobres. Além disso, ele passou a pagar um salário para aqueles que se apresentavam voluntariamente para lutar ao lado das forças romanas. Então aqui a gente já vê uma parte, né, dessa explicação de que o exército romano ele era formado, né, para fazer as campanhas de anexação de territórios vizinhos, principalmente, né, com pessoas que podiam comprovar a sua renda, já que nesse período no final da República, com essas reformas implementadas por Mário, ele vai abrir para que pessoas que não pudessem comprovar renda, principalmente plebeus mais pobres, pudessem entrar no exército e aí vai começar a fazer um processo de profissionalização do exército. Tudo que é profissional precisa ser pago, então eram membros oficiais, né, de uma organização, que era o exército, e agora iam receber um pagamento, né, por esse trabalho no exército, que é um salário, certo? Continuando, aqui onde a gente parou. Com essas reformas, o exército passou a ser permanente e profissional, e por isso a carreira militar tornou-se uma opção de trabalho para muitos homens pobres. Além disso, o exército foi utilizado em diferentes situações pelos generais, como um importante instrumento político, ameaçando a hegemonia política do Senado. Então, a força, né, do exército ela vai se tornar muito grande após a profissionalização, principalmente que muitos membros, né, generais, né, comandantes, vão usar o poder das forças, dessas forças armadas, para poder entrar em conflito contra o Senado quando eles não estivessem com interesses comuns, certo? Continuando aqui, a República em crise. Depois do consulado de Mário, a política romana passou a depender cada vez mais do apoio da plebe e do exército. Lembrando, a plebe, né, era a camada política que não tinha todos os benefícios da sociedade. Você tinha os patrícios, que era quem tinha todos os benefícios, e a plebe era aqueles que não tinham os benefícios da sociedade. Só que no final da República, eles conseguiram adquirir muitos direitos. Então, a gente viu na aula passada que, por exemplo, no início da República era proibido o casamento entre plebeus e patrícios. Já nesse período, no final da República, foi liberado esse casamento, principalmente porque muitos patrícios que haviam perdido tudo, né, haviam se tornado pobres, né, perdido o seu dinheiro, mas ainda eram nobres, arranjavam casamentos com plebeus que enriqueciam para poder manter ainda a sua questão financeira, mas o seu status, né, de nobre ainda se mantinha. Deixa eu ver aqui. Vamos continuar aqui. Nessa época estava ocorrendo uma guerra civil na qual Sila se tornou o primeiro general romano
a adentrar na cidade de Roma, com tropas armadas. Alguns nobres apoiaram Sila, que foi nomeado ditador pelo Senado em 81 a.C. Durante sua ditadura, o Senado recuperou parte de seu poder político. Com o fim do período de ditadura, Sila abandonou a carreira política e nenhum dos generais que o sucederam conseguiu conquistar o apoio dos romanos. Entretanto, em 60 a.C., o general Júlio César, líder dos plebeus, formou uma aliança com o general Crasso e Pompeu e foi eleito cônsul. Os três generais aliados dividiram entre si os territórios anexados à República, reduziram o poder do Senado e estabeleceram uma nova forma de governo denominada Primeiro Triunvirato. Basicamente, o que aconteceu? O exército ganhou muito poder, começou a rivalizar com o Senado. Primeiro você vai ter aqui o caso de Sila, que vai se tornar um ditador, tá? Nesse tempo aqui, o conceito de ditadura era um pouquinho diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Ditadura hoje é alguém que chega ao poder por meios, geralmente, não, nem sempre, mas geralmente não são legais, e ele acaba tendo um governo que só aquele líder que vai dizer o que é possível e o que não é possível fazer naquele local, ou seja, um governo ditatorial e que não leva em consideração as leis e o desejo da população. Aqui não, aqui era uma ascensão de um general ao cargo de líder, né, da cidade de Roma, principalmente apoiado pelo exército, ok? Depois a gente vai ter aqui o primeiro triunvirato, que é a junção de três generais para tomar o poder em Roma e principalmente para enfraquecer o Senado. Ele foi chamado de o primeiro triunvirato, tá? Depois a gente tem aqui a centralização do poder. Ó. Em 53 a.C., o general Crasso morreu durante um combate. Os senadores então se aproximaram de Pompeu, declarando o único cônsul de Roma e pondo fim ao primeiro triunvirato. Nessa época, Júlio César estava comandando a invasão da Gália. Ao retornar para Roma, ele e seu exército marcharam sobre a cidade, forçando Pompeu a fugir para a Grécia, onde acabou sendo derrotado. Diante disso, o Senado declarou Júlio César ditador. Gradativamente, ele foi assumindo os títulos máximos da República, centralizando todo o poder em suas mãos. Então, aqui, né, você tinha uma divisão de três poderes, né, era um triunvirato, eram três generais dividindo o poder, um deles morreu, o outro, Pompeu, foi convencido pelos senadores a tomar o poder para ele sozinho, que aí ele teria o apoio do Senado, só que aí o Júlio César, que era o general mais forte desse triunvirato, ele toma o poder de volta para ele e acaba se tornando um ditador e vai comandar Roma por um breve período, certo? E ele vai centralizar os poderes todos na sua mão. Só que a gente tem que lembrar sempre, Júlio César, ele não foi imperador de Roma, certo? Ele foi um ditador. E muita gente acha que Júlio César foi o primeiro imperador. Vamos entender aqui, ó. Continuando, ó. Durante seu governo, Júlio César empreendeu uma série de medidas importantes. Ele distribuiu lotes de terras para milhares de famílias, liberou os devedores do pagamento de parte de suas dívidas, fez algumas melhorias em Roma e regulamentou a distribuição gratuita de trigo. Além disso, em 45 a.C., reformou o calendário romano, que passou a se chamar Juliano, em sua homenagem. De acordo com esse calendário, o ano era dividido em 12 meses e a cada 4 anos havia um ano bissexto. O calendário gregoriano que utilizamos atualmente é uma adaptação direta daquele implantado por Júlio César. Lembra quando a gente falou no começo aqui da primeira aula que a gente estuda Roma para ver os legados que eles deixaram para a nossa sociedade? Por exemplo, um que a gente utiliza muito, que é o calendário, né? Ele vem aqui de Roma, né? Desde Júlio César, que criou o calendário juliano, tá? Só que o que nós utilizamos hoje é o gregoriano, que já é uma modificação desse calendário, só que era muito parecido com o que a gente tem hoje em dia, tá? Além de uma série de outras modificações que o Júlio César fez em Roma durante o seu breve período de comando. Continuando, ó. O fim da República. Em 44 a.C., após tornar-se ditador perpétuo, Júlio César foi assassinado por senadores contrários à centralização do poder em suas mãos.
Ditador perpétuo é que elegeram ele para o cargo de ditador e queria dizer, esse nome perpétuo significa que ele seria até a sua morte. Então, ele seria como um rei, ele poderia governar Roma durante todo o período de sua vida, certo? Só que os senadores que eram contrários a ele, lembrando que os senadores já haviam feito aquele arranjo com o Pompeu para tentar tirar o Júlio César do poder e haviam perdido e agora tramaram a sua morte. Ele foi assassinado. Continuando, ó. Depois do assassinato de Júlio César, os militares Marco Antônio, Lépido e Otávio deram início ao segundo triunvirato. Otávio, que era parente de Júlio César, derrotou Lépido e Marco Antônio e assumiu sozinho o poder em 31 a.C. Ele seguiu o exemplo de César, acumulando os títulos máximos da República, até receber, em 27 a.C., o título de Augustus, que significa sagrado ou venerado. Otávio Augusto tornou-se assim o primeiro imperador de Roma, pondo fim à República. Então, o primeiro imperador de Roma, na verdade, é Otávio, que era um parente de Júlio César, e não o próprio Júlio César. O que pode confundir muita gente é que quando a gente vê filmes, séries, alguma coisa que mostram os imperadores romanos, eles são chamados sempre de César. Mas isso, na verdade, é uma forma de homenagem que eles fizeram, né, ao Júlio César, de que todo imperador deveria ser chamado de César, né? Então, é uma forma de tratamento, como assim como eles chamam, né, os reis de Vossa Majestade. Então, os imperadores eles chamavam de César, tá? Aí a gente tem aqui o Alto Império, que é o período em que o Império Romano ele foi mais potente, né? Foi mais poderoso. Vamos começar aqui, ó. Otávio Augusto foi imperador de Roma entre 27 a.C. e 14. Nesse período, conhecido como Alto Império, muitas obras públicas foram construídas na cidade de Roma, como aquedutos, templos, teatros e termas. Além disso, houve um grande desenvolvimento no campo das artes, principalmente da literatura. São dessa época, por exemplo, os escritores Horácio, Virgílio e Tito Livio. Nesse período também esse período ficou conhecido também, né, do governo do Otávio Augusto, como período de Pax Romana, que significa paz romana, que tem nesse box aqui, ó. O período que se inicia do Alto Império, no Alto Império, desculpem, a Pax Romana, se caracterizou pelo desenvolvimento político, econômico e social do Império Romano e pela ausência de grandes guerras, que haviam sido muito frequentes no período republicano. No entanto, a Pax Romana não significou o fim dos conflitos armados. Guerras menores foram travadas durante esse período, em quase todas as regiões do Império, principalmente para sufocar revoltas internas e impedir ataques estrangeiros. A Pax Romana durou quase 2 séculos, até a morte do imperador Marco Aurélio em 180. Então, como ele explica aqui, não quer dizer que não houve conflitos nesse período, houve, só que pequenos, não conflitos tão grandes como houve na República com as guerras de expansão de Roma. E aí a gente tem aqui as reformas imperiais, o que mudou em Roma depois do início do Império Romano, tá? Vamos ver aqui, ó. Durante o Império, Roma viveu um momento de estabilidade política, o que não ocorria desde o fim do período republicano. Para tanto, foi necessária a implantação de diversas reformas. Vamos ler o texto a seguir. Ó. Quando Otávio Augusto assumiu o poder, muitas eram as reformas a serem empreendidas. Essas inicialmente permitiram a unidade política do imenso território conquistado por Roma e a criação do Império. A primeira dessas reformas, e uma das mais importantes, foi a libertação do camponês da obrigação do serviço militar. Ao mesmo tempo, foram distribuídos lotes de terra aos soldados já desmobilizados, de forma a diluir as tensões existentes. Augusto também procurou pacificar o território já conquistado, estabilizando as fronteiras do Império e fazendo com que as guerras deixassem de ser sistemáticas. O sistema fiscal para as províncias igualmente sofreu reformulações. Foram nomeados funcionários remunerados pelo Estado para controlar a arrecadação de impostos. Então, nesse trecho aqui, deixa claro as reformas administrativas, né, criadas pelo Império Romano para tentar modernizar essa estrutura burocrática que existia em Roma
E uma coisa também muito importante foi essa questão de da não obrigação dos camponeses de servir militarmente, o serviço militar, e principalmente de distribuir terras para os soldados que haviam sido dispensados. Então isso vai diminuir muito as tensões sociais que existiam naquela época, tá? Aqui a gente tem nesse box aqui cidadania romana. Vamos entender como é que era a cidadania em Roma na Idade Antiga, ó. Na República Romana e durante o período imperial, muitos direitos eram reservados apenas aos cidadãos romanos. Direitos públicos como o do voto e privados, o direito à propriedade, por exemplo, eram reservados aos homens livres nascidos na Itália ou a libertos. Durante o século I, à medida que as províncias do Império se desenvolviam, várias delas se destacavam e seus habitantes passaram a exigir maior participação nas decisões do governo imperial. Por meio das prerrogativas do chamado direito latino, na época de Cláudio, entre 41 a 54 d.C., estrangeiros com alta posição social puderam obter uma cidadania parcial que os tornava aptos a votar e a possuir bens. Então, é interessante, galera, a gente sempre olhar nos capítulos que a gente está estudando, se fala sempre sobre essa questão da cidadania em determinado período e em determinado local. Então, a cidadania que existia em Atenas, ela já vai ser diferente da que existia em Roma, mas também sempre observando que na antiguidade essa cidadania ela era muito limitada. Ela vai ser geralmente limitada entre as pessoas mais ricas e os primeiros povoadores daqueles locais, ou pelo menos os que se diziam descendentes, como eram os patrícios aqui em Roma, tá? E depois eles só vão abrindo mais essa cidadania para quem tinha também dinheiro, como esses estrangeiros que iam para lá, mas que possuíam uma alta renda, tá? Continuando, a expansão territorial do Império. Vamos continuar aqui, galera. Ó. Foi no período da Pax Romana que o Império assegurou sua hegemonia em todos os territórios, conquistados durante a fase de expansão da República, além de conquistar outras áreas, como a Britânia. Por volta do ano 120, durante o governo de Adriano, o Império Romano atingiu sua máxima extensão. Observe o mapa. Então aqui, ó, a gente tem um mapa e aqui a gente tem a legenda, né, o quadrinho verde, que é as áreas ocupadas em verde foram todos do território romano durante esse período. E a gente vê aqui como era grande esse território, ó, tendo uma parte aqui do norte da África, na Ásia, na Europa, né? E dominando grande parte do mundo conhecido naquele período. E aqui quando ele chega a falar que chegou até a Britânia, que é uma região aqui onde fica a Inglaterra, que é uma ilha, que é um pouco mais separada do continente europeu. Então você vê o tamanho da extensão que o Império Romano conseguiu chegar. Outra coisa interessante aqui sobre Roma são as estradas romanas. Olha só. Inicialmente construídas para o uso exclusivamente militar, as estradas romanas garantiam um rápido deslocamento das tropas pelo território imperial. Além disso, elas foram importantes para a implantação do serviço postal, chamado de cursos públicos. Por essas estradas, soldados ou oficiais do governo levavam e traziam mensagens a cavalo. Logo, as estradas passaram a ser utilizadas pelos habitantes do império. Nelas, as pessoas circulavam a pé, a cavalo, em carruagens ou carroças, transportavam mercadorias e entravam em contato com culturas diferentes. Então, olha só, interessante, galera, que se você prestar atenção, essas estradas romanas elas já usavam esse padrão aqui com pedras, né, de paralelepípedo. Olha aqui, ó. Uma das principais estradas romanas construídas no século IV a.C. na Itália. Essa fotografia é de 2015. Então, olha só que interessante, essas estradas eram tão bem construídas, né, com esses quadradinhos aqui, muito bem encaixados uns nos outros, que até hoje essas estradas ainda resistem lá em Roma, tá? Depois a gente tem aqui, galera, no livro de vocês, um quadro com os principais partes da estrutura da cidade de Roma. Aqui vocês vão ver no livro de vocês, eu quero que vocês deem uma olhada, né, mostrando exatamente como era a aparência física do centro urbano de Roma.
tá? Então vocês vão dar uma olhada, ó, aí no livro de vocês, certo? E tem falando sobre alguns locais em específico, né, como o Coliseu, como o Circus, né, que era o local onde faziam-se as corridas de cavalo, tá? Então vocês vão dar uma olhada aí e ver como era a estrutura. Uma coisa interessante, né, daqui, ó, é que mesmo há séculos atrás, os romanos já haviam desenvolvido um sistema de saneamento básico. Você pode ver aqui no 7, uma rede de esgoto. Eles já haviam descoberto que dava para se fazer um saneamento da cidade séculos atrás. Continuando aqui, aí a gente chega no período final do Império Romano, que é o Império Romano em crise. Vários fatores, tanto internos como externos, contribuíram para o declínio do Império durante o século III. Esse período da história romana ficou conhecido como Baixo Império, ou seja, era um período em que o Império vai entrar em crise e vai acabar. Entre os anos de 235 a 284, a política romana passou por um período conturbado, durante o qual houve uma sucessão de imperadores que governaram, em média, por 3 anos. Nessa fase, marcada por guerras civis e motins militares, vários imperadores foram depostos ou assassinados por seus opositores. Desde a interrupção das guerras de conquista no ano 100, houve uma paralisação na expansão territorial do império e uma grande redução no fornecimento de escravos. Essa crise do escravismo afetou profundamente a produção agrícola, que era baseada no trabalho escravo. Além da agricultura, a crise também afetou outros setores da economia, como o comércio e a produção artesanal. Com isso, muitos trabalhadores urbanos, desempregados, migraram para o campo, passando a trabalhar em atividades agrícolas sob o mando de grandes proprietários de terras. Esse processo ficou conhecido como ruralização da economia. Então vamos por partes, tá? A gente explicou que durante o Alto Império Romano houve um período chamado de Pax Romana, que é o período em que não vai haver muitas guerras para a anexação de territórios, porque Roma já havia anexado grande parte do mundo conhecido naquele período. O problema é que, sem anexar territórios, Roma não conseguia novos escravos, e a base da economia romana era formada por escravos, que eram quem trabalhava nas lavouras e também com a questão, muitas vezes, artesanato e outros produtos que eram a base do comércio de Roma, ok? Então, essa crise, que é uma crise do escravismo, ela vai acabar se tornando uma crise também da economia. Com essa falta, né, de oportunidades, muitas pessoas vão sair das cidades, né, do centro de Roma, e vão migrar para o interior e se fixar em locais com as grandes proprietários, né, de senhores de terra, e vão trabalhar ali para aqueles proprietários de terra nesses locais. Essas estruturas aqui vão ser as bases do que vai se tornar o modo de produção vigente durante toda a Idade Média, que vai ser o feudalismo, tá? Então, essa estrutura aqui ruralizada, só que ela vai aumentar demais quando Roma foi invadida, né, nas últimas invasões, por povos estrangeiros, que eram chamados por eles de povos bárbaros. Continuando. Esses acontecimentos atingiram diretamente a arrecadação de impostos necessários para a manutenção do império. Além disso, criaram dificuldades para manter a defesa das fronteiras romanas, constantemente assediadas por povos invasores e defendidas por soldados cada vez mais mal remunerados. Então, notem como foi um efeito cascata, né? Primeiro você vai ter poucos escravos, crise do escravismo, uma crise econômica generalizada, as pessoas vão migrar para o interior, sair das cidades. Migrando para o interior, elas vão deixar de pagar os impostos dentro das cidades, que era o que sustentava o império, e o império vai ficar cada vez mais fragilizado, porque os soldados que defendiam as fronteiras eram pagos justamente por esses impostos que eram arrecadados da população. Continuando aqui, ó. A tetrarquia e a transferência da capital. Para amenizar os efeitos da crise, em 284, o então imperador Diocleciano criou leis para tentar estabilizar a economia, como a Lei do Máximo, que fixava um preço máximo para as mercadorias comercializadas no império. No campo administrativo, ele dividiu o poder com Maximiano, seu amigo de confiança. Foram nomeados também 2 generais para governar grandes áreas do império.
Esse sistema de governo ficou conhecido como tetrarquia, ou seja, o poder dividido entre 4 autoridades. Com a abdicação de Diocleciano e a de Maximiano em 305, seus generais o substituíram. No entanto, uma onda de guerras civis afetou o império e só cessaram quando Constantino assumiu o poder como imperador. Ele desfez a tetrarquia e reunificou o poder em suas mãos, transferido em 330 a capital do império para o Oriente, na cidade de Constantinopla, antiga Bizâncio. Então, esse processo todo aqui, ele é uma das partes finais do Império Romano, chamado Império Romano do Ocidente, porque ele vai acabar transferindo a capital de Roma, né, a capital do Império Romano de Roma para Constantinopla. Constantinopla, né, a antiga Bizâncio, né, que era o nome da cidade, ela vai ser justamente chamada de Constantinopla em homenagem, né, a Constantino. E essa cidade hoje é a capital da Turquia. Ela já fica no limite entre o fim da Europa e o início da Ásia. Então hoje essa cidade de Constantinopla se chama Istambul, que é a capital da Turquia, tá? Continuando. A divisão do império e as invasões germânicas. Com a transferência da capital para o Oriente, Constantinopla tornou-se o centro administrativo e econômico do governo romano. Em 395, após a morte de Teodósio, o império foi dividido em duas partes: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. A gente já tinha falado, né? Você vai ter duas sedes, mas a sede do Império, a capital do Império Romano vai ser a do Oriente, em Constantinopla. O título de imperador foi passado aos dois filhos de Teodósio, Honório, que governou a parte ocidental, com sede em Roma, e Arcádio, que administrou a parte oriental, também conhecida como Império Bizantino, com sede em Constantinopla. Enquanto isso, povos germânicos, que desde o início do século III pressionavam as fronteiras do império, intensificavam suas invasões. Diante dessa situação, os governantes romanos recorreram a novas formas de preservar suas fronteiras, fazendo acordos com chefes invasores. Com esses acordos, os germânicos não permitiram novas invasões em troca da doação de terras. Aos poucos, grande parte do exército romano foi substituído pelos germânicos. Então, a situação foi a seguinte: havia uma grande ameaça de povos estrangeiros para invadir Roma. Roma acabou fazendo acordos com os chamados povos germânicos para que eles defendessem esses locais, mas em troca deram terras a eles, e com o tempo vai haver a miscigenação, né? Porque os povos germânicos vão entrar ali em Roma e vão começar a se miscigenar com a população romana. Vamos ver quem eram esses povos germânicos. Vamos ver aqui nesse quadro. Ó. Os povos germânicos, né? Os germânicos, desculpem, eram povos autônomos que viviam no norte da Europa, próximo às fronteiras do Império Romano, praticando agricultura e criando rebanhos de animais. Entre esses povos estavam os ostrogodos, os visigodos, os francos, os saxões, os ângulos e os suevos, que ao longo do processo de invasões às fronteiras do Império Romano, estabeleceram alianças com os governantes locais e formaram vários reinos. Então, são esses povos aqui que vão invadir o Império Romano e que vão ser responsáveis, né, por essa parte final do Império Romano, quando ele vai se desestruturar, e aí depois vão se formar vários reinos aqui que vão ser originários da miscigenação entre esses povos que estavam invadindo aqui esse território e os romanos que ainda resistiram nesse local, porque a maioria havia fugido para o interior, ok? Então aqui a gente tem os povos, ó, os ângulos foram para essa região da Britânia, os saxões também, aí você vai ter que os lombardos vindo por esse local e daí por diante, tá? E aí a gente chega aqui no fim do Império Romano do Ocidente, aqui nesse box, ó. No século V, os germânicos já haviam se instalado em vários pontos estratégicos do império. O comércio e a produção de bens estagnaram em muitas cidades na Britânia, Germânia e Espanha foram abandonadas, e Roma chegou a ser saqueada. Em 451, os hunos,
um povo da Ásia Central, invadiram a Gália e realizaram sucessivos ataques, sendo derrotados com muita dificuldade por uma aliança entre as forças germânicas e o fragilizado exército romano. Anos depois, Roma foi novamente saqueada pelos vândalos. Nessa época, chefes germânicos que compunham as forças militares romanas obtiveram maior controle do governo, até que depuseram o último imperador romano em 476, fato que marcou o fim do Império Romano do Ocidente. Então, com essas últimas invasões dos chamados, pelos romanos de povos bárbaros, você tem aqui em 476, que é o marco do fim do Império Romano do Ocidente. Só que o Império Romano ainda vai resistir por um tempo no Oriente, em Constantinopla, com o Império Bizantino, tá? A gente tem agora aqui nessa página, galera, falando sobre a cultura romana. Vamos entender aqui quais os traços da cultura romana, são importantes e que ficaram para o Ocidente, tá? Vamos lá. Os romanos, desde o início da sua história, receberam influências culturais de vários povos, entre eles etruscos e gregos. Além desses, que exerceram influência pelo contato direto, outros povos como egípcios e persas influenciaram de maneira indireta, principalmente durante a época imperial, contribuindo para a formação da cultura romana em diferentes aspectos. Mesmo após muitos séculos, vários elementos da cultura romana e da cultura clássica se fazem presentes em nosso cotidiano. Por exemplo, na língua que falamos, nas construções que edificamos e no sistema jurídico que utilizamos. E aí ele chega aqui na língua, que é o latim e as línguas neolatinas. O latim começou a ser falado no século VIII a.C., na região do Lácio. Diferentes idiomas antigos influenciaram em sua formação, entre eles o osco, o umbro e o etrusco e o grego. Com a expansão romana durante a República, a língua latina foi levada a diferentes regiões e passou a ser falada por milhares de pessoas. No século II, o latim se tornou o idioma oficial do Império Romano e no século V já era o mais difundido no mundo ocidental. Mesmo após a fragmentação do Império, ele continuou a ser falado por causa da diversidade de culturas do Império. No entanto, essa língua se fundiu com outras e deu origem ao que chamamos de línguas neolatinas. Hoje, as línguas neolatinas mais faladas no mundo são o espanhol, o italiano, o francês e o português. Então, eu já havia falado isso antes para vocês, que a nossa língua ela é derivada do latim que era utilizado em Roma, assim como o espanhol, o italiano e o francês, tá? Vamos continuar aqui, galera. A gente vai pular um pouquinho e vai para aqui para as artes, As expressões artísticas romanas receberam influência das tradições etruscas e gregas em seu desenvolvimento. No entanto, com o passar do tempo, a tendência dos romanos à praticidade e ao funcionalismo modificou a forma como eles incorporavam essas influências, deixando de apenas assimilá-las para atribuir um caráter próprio às suas criações artísticas. Então a gente tem aqui, alguns exemplos, do tipo de arte que era utilizado em Roma, Você tem aqui esses chamados retratos esculpidos ou pintados, que seguiam modelos gregos. Porém, os romanos imprimiram neles um caráter próprio, diferentemente dos gregos, que buscavam representar a beleza ideal e a harmonia das proporções. Os romanos desenvolveram uma arte mais realista e fiel aos modelos retratados. Então, bem fiel ao modelo que era retratado, e não uma coisa mais idealizada de um corpo perfeito, homens atléticos, mulheres atléticas, como era a arte grega, certo? Aí a gente tem também outra coisa que é característica da cultura romana, que eram os espetáculos públicos. Vamos ler aqui, Em Roma havia vários espetáculos públicos, entre eles as encenações teatrais, as corridas de biga e as lutas de arena. A corrida de biga era a corrida de cavalos que puxavam a carroça comandada por uma pessoa. As encenações teatrais, conhecidas como jogos cênicos, eram realizadas em Roma desde os tempos da monarquia, influenciados no início pelos etruscos e depois adotando temas de teatro grego, os romanos criaram peças teatrais poéticas e dramáticas. Outro espetáculo público que atraía multidões eram as corridas de biga. Elas eram realizadas nos circos, nome dado a grandes construções
destinadas à realização desse tipo de competição. Havia circos em muitas cidades do Império. Eram as lutas de arena, entretanto, as que mais atraíam a atenção do público. A principal atração desses espetáculos eram os combates de gladiadores, que geralmente eram escravos treinados especialmente para lutar. Nas arenas espalhadas por todo o Império, também eram realizadas lutas envolvendo animais selvagens, como elefantes, ursos, leões, touros, hipopótamos e rinocerontes. Então, desses espetáculos públicos romanos, o que a gente mais vê em obras, né, artísticas hoje em dia, né, cinema, séries, livros, são justamente essas lutas de gladiadores, né, o que torna muito conhecido Roma e o período do Império Romano. Tanto é que um dos locais mais conhecidos é o Coliseu, que era o local onde eram realizados esses espetáculos, tá? A gente vai passar aqui e vai direto para a página 161, para a gente ler sobre o direito romano e a gente entender da onde que vem essa forma de se organizar as leis que nós temos até hoje aqui na maioria do Ocidente, que elas vêm aqui de Roma, do direito romano. Vamos entender aqui, ó. O desenvolvimento do direito romano teve início no século 5 a.C., durante o período republicano, com a criação da Lei das 12 Tábuas. Os romanos distinguiam o direito público do direito privado. E o primeiro era fundamental para a organização política do Estado e para a manutenção da ordem pública. O segundo, por sua vez, era usado para regular as relações entre as pessoas e seus interesses individuais. No âmbito do direito privado, havia subdivisões cujas principais eram as seguintes: o direito civil, o direito das gentes e o direito natural. Então, daqui a gente já tira que é muito parecido com o sistema que a gente tem hoje em dia. Claro que hoje é muito mais elaborado, mas é daqui que nós temos a herança desse direito, certo? Aqui a gente tem, por exemplo, o Código Civil. Então, tem muita influência aqui, inclusive até nos termos que se utiliza, né? Os termos são muitos termos do latim, né? Um termo que é muito utilizado aí na televisão é o habeas corpus, né? Fulano conseguiu um habeas corpus para ser liberado, que é o quê? Significa que ele vai ter a sua liberdade garantida por esse documento chamado habeas corpus, tá? A religiosidade romana, vamos entender aqui qual era a religiosidade deles, ó. Os romanos eram politeístas, lembrando, né? Politeístas eram aqueles que acreditavam em vários deuses. E os ritos e as cerimônias religiosas faziam parte de seu cotidiano, mesmo recebendo influência de outros povos, principalmente etruscos e gregos. A religiosidade romana apresentava características particulares, principalmente com relação à distinção entre as esferas privada e pública. A religião desenvolvida na esfera privada estava ligada à sacralização da família e do clã. Era comum nas casas romanas haver um pequeno altar dedicado aos deuses protetores da família. No âmbito público, os cultos cívicos eram organizados por funcionários do Estado. Esses cultos geralmente prestavam homenagens aos deuses como meio de pedir proteção nas guerras e faturas nas colheitas. Então aqui ele vai falar um pouco mais sobre a religião romana e vai explicar que muito do que houve de religião em Roma era uma adaptação dos deuses que existiam, né, que eram cultuados na Grécia. Então ele vai colocar aqui, por exemplo, que deuses como Zeus, que era chamado de Zeus na Grécia, em Roma era Júpiter. Atena na Grécia, em Roma era Minerva, e assim por diante, certo? Mas geralmente eles tinham a mesma atribuição, ó. Rei dos deuses, deus da sabedoria, deus da guerra e assim por diante, ok? E aí a gente vai ter, durante, né, o período do Império Romano, a cristianização, né, do Império, ou seja, eles vão se converter ao cristianismo. Vamos entender aqui, ó. O cristianismo surgiu com base nas pregações de Jesus Cristo, nascido na província romana da Judéia. Seus ideais difundidos pelos apóstolos, após sua morte, eram baseados principalmente na humildade e no amor ao próximo. A religião cristã disseminou-se principalmente entre as camadas humildes do império, preocupando as autoridades romanas. Como os cristãos se recusavam, por exemplo, a servir o exército e a reconhecer
a divindade do imperador e a prestar-lhe culto, as autoridades romanas passaram a hostilizar a nova religião. As primeiras perseguições começaram no século I, na época do imperador Nero Augusto, e com exceção de alguns períodos de trégua, duraram até o início do século IV. O fim das perseguições ocorreu porque os imperadores passaram a se aliar aos cristãos visando a manutenção do poder, já que o cristianismo estava amplamente difundido por todo o império. Com isso, em 313, foi concedida a liberdade de culto aos cristãos e em 392 o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Basicamente, para resumir, o cristianismo era uma religião em que ela se espalhou muito rápido em Roma, porque Roma tinha muitos escravos. E ela era uma religião em que ela dizia para as pessoas que a pessoa ela deveria ser bom e que mesmo com todo o sofrimento que aqueles escravos passassem ali, eles teriam, né, na vida eterna a sua salvação. Então, essa religião se espalhou pela população romana, que a maioria era composta por escravos e pessoas pobres, e temendo perder o poder, o Império Romano nota, né? Essa foi uma das grandes características do Império Romano e da Igreja Católica, que depois vai herdar essas características do Império Romano, que é de se adaptar aos tempos. Quando eles veem que a maioria da população havia se convertido ao cristianismo, eles tornam o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, certo? Dessa forma, antigos templos pagãos foram destruídos e muitos deles transformados em igrejas cristãs. Mesmo sofrendo perseguições agora por parte dos cristãos, muitas pessoas continuaram a cultuar seus antigos deuses, fruto da influência das religiões antigas, tá? Então, a gente tem aqui, galera, o fim desse capítulo, certo? Em que a gente viu toda a trajetória aqui do Império Romano. E ele termina aqui falando sobre essa mudança do Império Romano, né, que vai adotar o cristianismo como a, a religião oficial do Império Romano, certo? E isso aqui é importantíssimo a gente entender, porque após o fim do Império Romano, que a gente viu agora, né, o fim do Império Romano do Ocidente, a Igreja Católica ela vai herdar muito dessa estrutura aqui do Império. A gente vai ver isso com maiores detalhes durante a Idade Média. Vai ver como a Igreja Católica ela vai herdar essa estrutura do Império Romano e como ela vai continuar ainda mantendo o seu poder e se tornar a instituição mais poderosa durante a Idade Média, tendo como base, né, o poder dos príncipes e reis dos reinos que vão ser fundados ali na Europa depois do fim do Império Romano. Ok, galera? Então é isso. Ó. A gente vai fazer uma atividade, né, que vai ficar lá no Google Sala de Aula, para a gente poder consolidar, né, o conhecimento aqui desse capítulo, certo, galera? Então é isso. Vamos terminar por aqui. Na próxima aula a gente já começa um novo capítulo. Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, pessoal.